Olá pessoal, tudo bem? A guerra entre Rússia e Ucrânia, sem dúvida, é um dos assuntos mais controversos que temos na geopolítica contemporânea. Com certeza, se você é um apaixonado por geopolítica, você já discutiu com alguém sobre tal assunto e foi xingado. Comenta aqui no nosso vídeo qual sua opinião sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Quem tem razão? Quem está errado? Quem é o agressor? Se nós pegássemos um ucraniano, um russo e colocássemos na mesa de discussão, o que eles falariam? É isto que nós vamos tentar compreender no vídeo de hoje. Mas antes, aqueles recados importantes que nós fazemos aqui no nosso YouTube. Deixa o like, se inscreva no canal e também acione o sino de notificações. Além disso, divulgue também o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica para que elas venham conversar de geopolítica conosco e trazer os seus pontos de vista. Pessoal, então a guerra entre Rússia e Ucrânia é algo bastante polêmico. Se temos a possibilidade de uma terceira guerra mundial com a guerra entre Rússia e Ucrânia, a minha resposta é sim. Porque você tem as grandes potências do planeta Terra envolvidas, seja diretamente ou indiretamente no conflito. Uma vez que as proporções da guerra ganharam uma dimensão tão grande que todo o mundo é afetado. E parte significativa do mundo participa, especialmente os países da OTAN. Vale lembrar que a OTAN tem 32 países e a OTAN tem fornecido armamentos para a Ucrânia na guerra contra a Rússia. Tudo bem? Bem, então como que nós começamos a compreender quem tem razão? É difícil. Nós podemos dizer logo de início que ninguém tem razão e estão todos errados, até porque eles estão brigando. E quando se briga, geralmente se perde a razão. Apesar da brincadeira, é fato que nós temos pontos de vista bastante sólidos para tomar um lado ou tomar o outro lado, sem dúvida. Se nós observarmos do ponto de vista do final da Guerra Fria, nenhum centímetro, ou melhor, nenhuma polegada a leste. É assim que faz o secretário de Estado norte-americano James Baker. James Baker é secretário de Estado no contexto do final da Guerra Fria com o fim da União Soviética. Tudo bem? Secretário de Estado dos Estados Unidos do governo de George Bush. Nós temos, por outro lado, Mikhail Gorbachev, que é o responsável pelo fim da União Soviética, levando adiante as propostas de fragmentação e fim do Império Vermelho, através da abertura, perestroika e também da glasnost. Nós temos então o fim da Guerra Fria com a promessa do governo norte-americano que nós não teremos a expansão para leste. Ou seja, a organização militar da Guerra Fria não iria avançar em direção ao território da Rússia. Entretanto, por outro lado, os países que entram para a OTAN não têm essa visão. Eles têm uma visão que são países soberanos, independentes e que, se quiserem fazer parte de alguma instituição, seja alguma instituição econômica, a exemplo da União Europeia, ou seja, uma organização militar, a exemplo da OTAN, eles vão fazer parte. E a Rússia não os pode impedir. E por isso eles estão exercendo o seu direito de soberania e independência de participar de qualquer instituições que lhes interessar. Então você tem aqui uma discussão muito curiosa. Por um lado, uma promessa norte-americana de que não haverá expansão para leste, etc., mas, por outro lado, os países na Europa Ocidental, em boa parte, e também na Europa do Leste, dizendo que somos independentes e soberanos e não devemos necessariamente nada à Rússia. E, portanto, caso queiramos participar de qualquer instituição, assim faremos e assim tem sido feito, inclusive. É muito interessante observar este cenário de final da Guerra Fria e o debate geopolítico que há nesse contexto. Quando nós temos, portanto, porém, a expansão da OTAN para certas regiões do leste da Europa, nós temos que, sem dúvida, a Rússia diz que foi traída e enganada pelas promessas dos Estados Unidos. Já deu para perceber que na parte superficial do debate a gente já entende que realmente há uma controvérsia e uma polêmica. Quem tem razão? É difícil responder. É difícil não olharmos e percebermos que existem projetos de expansão imperialistas na Europa, seja russo ou seja os Estados Unidos, através da OTAN, ou isto é fantasia. O fato, talvez, é que sim, nós temos a Europa enquanto colchão que absorve a expansão das potências da Rússia ou dos Estados Unidos. Alguém diria, de uma outra maneira, que a Europa está no meio de dois cristais. É como se fosse um algodão no meio desses cristais que estão tensionando de leste para oeste,
que se estourar um dos cristais, sem dúvida nós podemos ter uma terceira guerra mundial sim, mas não é este o debate. Apesar de toda a discussão a respeito da expansão ou não da OTAN, o fato é que a OTAN expandiu. Por outro lado, porém, nós temos que a Ucrânia, a Bielorrússia e também o Cazaquistão são herdeiras da União Soviética. E estes países têm bombas atômicas, até 94. A partir de 1994, os dois países vão fazer acordos com a Rússia para desfazerem-se destes artefatos nucleares. Então a Ucrânia tinha bombas atômicas. E a Ucrânia delegou esta bomba atômica para a Rússia. Uma vez que a União Soviética, cuja grande herdeira foi a Rússia, e a Rússia vai dizer que não. Apesar de no território da Ucrânia nós termos o artefato nuclear, este artefato nuclear é de Moscou e não de Kiev. E aí, apesar dessa perspectiva mais rude e forte, o fato é que nós vamos ter no decurso da década de 90 discussões para que os países que pertenciam à União Soviética fossem signatários da Agência Internacional de Energias Atômicas, ok? Para não enriquecerem urânio e nem chegassem a bombas atômicas e também se desfizessem dessas armas nucleares em prol da Rússia. E assim foi feito. Então, em 1994, vão sentar à mesa em Budapeste, na Bulgária, a Ucrânia, a Rússia, a Bielorrússia, Cazaquistão, e tais países vão discutir no chamado Memorando de Budapeste o fim das bombas nucleares em seus territórios. Claro que senta-se também à mesa os países da Europa e Estados Unidos que vão olhar de longe este acordo acontecendo. Alguns vão dizer hoje, depois de mais de um ano de guerra entre Rússia e Ucrânia, que aqui está um dos maiores problemas da Ucrânia, que se desfez de artefatos nucleares que daria à Ucrânia, sem dúvida, dissuasão e possibilidade de defesa diante de uma potência muito mais forte e agressora vindo de leste, no caso a Rússia. Então nós temos uma situação interpretativa, conforme podemos observar. Sem considerarmos todas essas características e condições, a gente não consegue entender de verdade o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. E nós estamos falando apenas do começo da década de 90. Sem considerar como se desenvolveu e se deu toda a história da Europa e da Eurásia no decurso dos últimos anos. Nós vamos ter que, sim, a Ucrânia deixa de ter bombas atômicas em prol de Moscou. Memorando de Budapeste, da Bulgária, assinado em 1994. Mas a contrapartida para a Ucrânia era a integridade do seu território. E essa integridade do seu território é uma das garantias de segurança do Memorando de 94. Que a Ucrânia olha para o que está acontecendo hoje e diz, mas, vejam vocês, a Rússia não respeita o Memorando de 94, não respeita o acordo de soberania e integridade territorial ucraniano e está nos agredindo. Deu para entender que o assunto é muito interessante e tem muitas camadas de compreensão do que está acontecendo. Mas, observando ainda para a década de 90, o que está acontecendo na Europa é países que até então estavam sob influência da União Soviética passaram a integrar a OTAN. A primeira expansão da OTAN vai se dar no ano ali, 99, especialmente a partir de 97, as negociações e, por fim, em 99, 3 países entraram para a OTAN. É o caso da Polônia, da República Tcheca, por exemplo, 2 países importantes que faziam parte não da União Soviética, mas da esfera de influência soviética no contexto da Guerra Fria. Polônia e também República Tcheca pertenciam à chamada Cortina de Ferro, assim como a Hungria. Então são 3 os países que em 1999 entraram de maneira oficial para a OTAN. Esses países não estão na fronteira da Rússia, mas a Rússia diz que vê tal expansão da OTAN como um desrespeito. E vê que a expansão da OTAN em 1999 é algo que se dá de uma maneira negativa, é algo que coloca em xeque a segurança russa e a Rússia não está disposta a ver os mísseis da OTAN caminharem em direção à sua fronteira. E aí nós voltamos na mesma discussão. A Polônia não é soberana para ter artefatos nucleares em seu território, ainda que sejam da OTAN? E mais, a Ucrânia ou a Hungria não podem pertencer a uma organização supranacional de defesa militar, como é o caso da OTAN, só porque a Rússia não quer? Entretanto, a Rússia diz que não. Não devem e não podem, porque o objetivo não é você, Polônia, me atacar, mas sim é termos armamentos
da OTAN, nossos inimigos, no contexto da Guerra Fria, próximo de nós e colocar em xeque a nossa integridade territorial. Diante desse cenário, é difícil dizermos exatamente quem tem razão, mas sim é fácil compreendermos que é muito mais complexo do que nos parece. E olha que nós nem entramos ainda no debate a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia. Nós estamos discutindo as teorias geopolíticas do contexto da década de 90, no que se diz respeito ao final da Guerra Fria e à não expansão da OTAN. No final da Guerra Fria e do memorando de Budapeste, que vai garantir segurança e integridade territorial eventualmente para a Ucrânia. Apesar de todos esses debates, o mundo real da geopolítica avançou. E avançou a contragosto da Rússia, por mais que se discuta da soberania dos países que estão integrando agora a OTAN. E avançou de uma maneira tão forte a OTAN que em 2004 nós teremos que outros 10 países do leste da Europa vão entrar para a Organização do Tratado do Atlântico Norte. É uma expansão bastante considerável da OTAN ocorrendo ali no contexto de 2004. Agora, não parou por aí. Ainda que em 2007 o Putin faça um discurso, que é um discurso famoso, é o chamado discurso de Munique, quando o Putin afirma que o mundo não aceita mais uma única potência, e vai se debater bastante que o discurso de Munique de Putin é um discurso que traz à tona um mundo multipolar ou uma vontade de que a Rússia também esteja presente no debate da geopolítica global. Apesar disso, nós teremos que a expansão da OTAN não parou por aí. E, além disso, nós vamos ter uma Rússia em guerra no ano de 2008 no território ao sul, na região da Geórgia, e mesmo assim a OTAN não para de se expandir. Nós vamos ter ainda no decorrer dos últimos anos, pulando um pouco no nosso tempo histórico, no ano de 2020, o último país que entra para a OTAN, que é a Macedônia do Norte. Então, o que a Rússia vai dizer é que esta instituição militar, que nos é inimiga, não vai parar de avançar e vai avançar em direção à Ucrânia, e a Ucrânia terá bases militares dos Estados Unidos a vigiarem a nossa fronteira e nós não estamos dispostos a aceitar. E assim nós temos uma tensão crescente entre a Rússia e a Ucrânia. Alguém vai dizer que não, mas a Macedônia do Norte só entra para a OTAN no contexto pós-guerra de 2014, que ocorre na região da Crimeia. Nós temos que a Rússia, apesar das discussões a respeito do avanço ou da soberania, do avanço da OTAN ou da soberania dos países no leste da Europa, nós temos que a Rússia passa a discutir que os cidadãos russos estão sendo perseguidos na Ucrânia. E nós vamos ocupar militarmente esses territórios a fim de que nós defendamos o povo russo que lá vive. Em decorrência do crescente nacionalismo nesses territórios, especialmente na Ucrânia, eles passam a perseguir os russos e nossa grande sociedade russa nos intima a defendê-los. É a visão da Rússia para justificar a guerra na Crimeia em 2014. Apesar dessa guerra localizada no território da Crimeia, a Rússia vence e a partir de então nós teremos muitas sanções econômicas contra a Rússia, em especial dos Estados Unidos. Mas, apesar disso, a Ucrânia, melhor dizendo, vai mergulhar numa profunda crise étnica e numa enorme perseguição aos russos e aos ucranianos, vice-versa em território da Ucrânia. Decorreu um tempo, a Rússia faz um plebiscito, a Crimeia diz, vota, dá para acreditar nos números, acho difícil, mas o fato é que a Crimeia passa a ser administrada pela Rússia e lá está, as sanções econômicas não demoveram a Rússia de sair da Ucrânia. As tensões vão aumentando, em especial envolvendo as minorias étnicas russas na Ucrânia, que passam a ser perseguidas pelos ucranianos, no entendimento da Rússia, e claro, isto é uma afronta à sociedade russa na concepção de Vladimir Putin. Nós teremos que o mundo vai se organizar para discutir alguma saída pacífica para as tensões e os conflitos que estão crescentes dentro do território da Ucrânia, que nós teremos então os chamados Acordos de Minsk 1 e 2. Foram encontros na capital da Bielorrússia, envolvendo a Rússia, a Ucrânia, evidentemente, a própria Bielorrússia, que é um estado satélite importante para a projeção de poder na Rússia, no leste da Europa hoje, sem dúvida. E o que acontece? Os acordos de Minsk vão tentar pacificar a região do Donbass. Na região do Donbass você tem uma crise muito significativa. Segundo Putin, há uma perseguição às minorias russas que vivem naquela região por parte dos ucranianos. E pior, com apoio de potências estrangeiras.
E mais, a Rússia discute a autodeterminação daquela região e diz que apoiaria a sua independência. A Rússia justifica que não há, em nenhum momento, a Ucrânia respeitando os acordos de Minsk, respeitando os russos que vivem na região do Donbás, especialmente nas províncias de Luhansk e Donetsk, no extremo leste da Ucrânia. E aí nós temos o crescimento bastante forte do nacionalismo ucraniano, que vai lutar contra russos em território ucraniano antes de 2022, quando começa a guerra, segundo a Ucrânia, ou a operação militar, segundo Vladimir Putin. Então, nós temos que a região do Donbás vai discutir que é independente. Kiev não aceita. Moscou, na mesma hora, aceita e Putin faz um discurso reconhecendo que a região do Donbás é independente de Kiev. Porque, na concepção da Rússia, o território ucraniano não está respeitando os acordos de Minsk, que era de pacificação, mas com a região controlada pela Ucrânia. Porém, apesar de nós termos a região buscando independência, Kiev não aceita e à medida que Putin aceita que aquela região é independente no leste da Ucrânia, nós temos que os Estados Unidos vão aumentar as sanções econômicas contra a Rússia. E à medida que há aumento de sanções contra a Rússia por parte dos Estados Unidos, nós temos que tropas russas estão mobilizadas na fronteira entre Rússia e Ucrânia, mais de 100 mil soldados na fronteira entre Rússia e Ucrânia no decurso de 2021-2022. Em fevereiro a situação ganhou um peso gigantesco. Nós tivemos que o governante da França, o governante da Alemanha foram até a Rússia conversar com Vladimir Putin a fim de tentar minimizar as tensões, a fim de tentar aliviar as tensões dos 100 mil soldados russos na fronteira com a Ucrânia. Não deu jeito. Mesmo o governo brasileiro foi viajar para a Rússia e conversou com Vladimir Putin. O nosso interesse naquele contexto não era pacificar a região. O interesse do Brasil era assegurar que houvesse para o Brasil o fornecimento de matéria-prima tão importante para a nossa economia do agronegócio. Apesar de todas as tentativas, porém, da França ou mesmo da Alemanha de pacificar a relação Rússia e Ucrânia, do Acordo de Minsk, nós tivemos, infelizmente, uma guerra começando. E, em fevereiro de 2022, nós temos o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. E o detalhe, o Putin não chama de guerra, mas sim de operação militar, porque, em sua visão, a guerra começou lá em 2014, quando, desde o momento que a Rússia busca defender cidadãos russos na Ucrânia, a Ucrânia e o seu nacionalismo perseguem cidadãos russos e bombardeia vilarejo russo e casa de russo dentro do território da Ucrânia. Então, Putin chama de operação militar. A Ucrânia diz que não se trata de uma operação militar, mas sim de uma agressão pura e simples contra a soberania da Ucrânia, que foi traída. Em alguma medida, teria sido abandonada, porque logo de início foi proposto para o governante da Ucrânia aviões para que ele saísse da Ucrânia. A resposta dele foi: eu não preciso de aviões e eu preciso sim de armas. E a guerra começou. E aí eu pergunto a você, quem tem razão? A Rússia ou a Ucrânia? Ou será que realmente o assunto é mais complexo e nos exige uma compreensão um pouco mais profunda? Eu gostaria de convidar você a conhecer o nosso e-book, cujo link está na descrição do nosso vídeo. E claro, vem estudar com a gente o nosso curso de geopolítica, deu para ver, ele sem dúvida é muito aprofundado em todas as questões da geopolítica global. E claro, divulgue nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Bons estudos e não se esqueçam, respeitem a geografia. Tchau, pessoal!